Os Apócrifos. Série O Testamento dos Patriarcas. Testamento de Yehudá. Capítulo 1. Transcrição das palavras de Yehudá aos seus filhos antes de sua morte. Após haverem se reunido, vieram para junto dele, e então ele falou-lhes: Eu fui o quarto filho de meu pai, e minha mãe, Lia, deu-me o nome de Yehudá. Ela disse: Eu sou agradecida a Adonai por ter me dado um quarto filho. Na minha juventude, eu era muito veloz e obediente em toda a palavra de meu pai. Eu honrava minha mãe e a irmã da minha mãe. Ao tornar-me homem, meu pai assegurou-me: Tu serás um rei, e em tudo terás sorte. Capítulo 2. Adonai deu-me a sua bênção em todas as minhas obras, tanto nas lides do campo como em casa. Eu sabia que podia correr como uma corça. De fato, apanhei-a, preparei-a para o meu pai, e este regalou-se. Na corrida, eu alcançava as gazelas e tudo mais que se movia no campo. Assim, cheguei a capturar uma égua selvagem e amansei-a. Matei um leão e arranquei um cabritinho de seus dentes. Agarrei um urso pelo pé e arremessei-o num abismo, onde caiu e arrebentou-se. Corri par a par com um barrão selvagem. Sobrepujei-o, agarrei-o e fi-lo em pedaços. Um leopardo atacou o meu cão em Hebron. Agarrei-o pelo rabo e atirei-o contra as rochas, partindo-o em 2 pedaços. Agarrei-os pelos chifres, um touro brávio, que pastava nos campos. Sacudi-o em círculos e atordoei-o, atirei ao chão e matei-o. Capítulo 3. E quando os 2 reis cananeus, acompanhados de grande número, vieram armados sobre os nossos rebanhos, eu corri sozinho contra o rei de Azor. Agarrei-o, golpeei-o nas tíbias, arremessei-o ao chão e o matei. Da mesma forma acabei também com outro, o rei de Tupar, que vinha montado num cavalo. E assim eu dispersei toda a multidão. E outro rei encontrei pela frente, um gigante, um que montava um cavalo e disparava os seus projéteis para a frente e para trás. Arremessei uma pedra de 60 libras no cavalo e matei-o. Depois, lutei por 2 horas. Quebrei o seu escudo em 2, amarrei-lhe os pés e o trucidei. Arranquei-lhe a armadura, e então vieram 9 dos seus companheiros para me enfrentar. Segurei minha roupa com uma mão e comecei a alvejá-los com pedras, matando 4 deles. Os demais fugiram. E então, o nosso pai, Yaakov, matou Beelessar, o rei de todos os reis. Esse tinha uma força de um gigante de 12 côvados, ou 5,5 metros de altura. Foram acometidos de tremor, então desistiram de lutar contra nós. Por esse motivo, quando eu estava ao lado dos meus irmãos nos combates, meu pai ficava livre das preocupações. Ele tivera uma visão a meu respeito, que um melahim forte me acompanhava por toda parte, não permitindo que eu fosse abatido. Capítulo 4. No sul, enfrentamos uma batalha ainda maior do que a de Siquém. Preparei-me para a luta ao lado dos meus irmãos. Persegui 1000 homens e eliminei cerca de 200 deles, bem como 4 reis. Depois escalei os muros e matei 4 heróis. Invadimos Razor, saqueando-as completamente. Capítulo 5. No outro dia marchamos contra Aretã, cidade fortificada, circunvalada e inacessível, que nos ameaçava de morte. Eu e Gade aproximamo-nos da cidade pelo lado norte, enquanto Ruben e Levi aproximavam-se pelos lados sul e oeste. Os que se encontravam sobre os muros imaginavam que nós estávamos completamente sós e avançaram contra nós.
Os irmãos, porém, escalaram sorrateiramente a muralha com escadas a partir de 2 pontos diferentes e assim tomaram a cidade de assalto. Subjugamo-la com o fio de nossas espadas. Aprisionamos os que se refugiaram na torre e em seguida incendiamos a mesma. Retiramo-nos. Homens de Tupá avançaram sobre os prisioneiros, vimos isso e atacamo-nos com eles. Foram abatidos e nós retomamos o nosso espólio. Capítulo 6. Eu me encontrava junto às águas de Cozeba, quando os de Jobel avançaram contra nós em pé de guerra. Enfrentamo-los e o derrotamos. Também os de Siló, seus amigos, não passaram por nós. No 5º dia, moveram-se contra nós os de Mahir. Queriam apossar-se de nossos prisioneiros. Avançamos contra eles e vencemos-los numa grande batalha, pois havia entre eles grande número de heróis. Derrotamo-los quando ainda se preparavam para o encontro. Assim, chegamos à cidade. As mulheres deles jogaram pedras contra nós do topo do monte sobre o qual se assentava a cidade. Então eu e Simeão ocultamo-nos na sua retaguarda. Assim, galgamos a elevação e depois arrasamos a cidade completamente. Capítulo 7. Num outro dia, foi-nos comunicado de que se levantava contra nós o rei de Gaás, com um numeroso exército. Então eu e Dan disfarçamo-nos de amorreus e assim entramos na cidade como amigos. Nossos irmãos aproximaram-se na calada da noite e nós abrimos os portões para eles. Eliminamos a todos, juntamente com seus bens. Espoliamo-los completamente e pusemos abaixo o muro triplo da cidade. Chegamos depois a Tamá, onde se encontravam todos os fugitivos dos reis adversários. Percebendo que zombavam de nós, entrei em grande furor e avancei uma vez mais contra eles no topo. Alvejaram-me com pedras e com flechas, e se meu irmão Dan não tivesse me socorrido, ter-me-iam matado. Nós, porém, avançamos corajosamente contra eles, e todos fugiram. Foram procurar o meu pai por outro caminho, com um pedido de paz, e ele firmou-as com eles. Não lhes fizemos nenhum mal. Pagaram-nos tributo, e nós lhe devolvemos o espólio. Depois eu contemplei a construção de Tamá. Meu pai construiu Pabael. Por ocasião daquelas batalhas eu tinha 20 anos de idade, mas os cananeus tinham medo de mim e dos meus irmãos. Capítulo 8. Eu possuía muitos rebanhos. O chefe dos meus pastores chamava-se Hiram, natural de Adulam. Chegando para junto dele, encontrei lá o rei de Adulam, Barsaba. Este ofereceu-nos um banquete. Estando eu em grande ardor, ele deu-me sua filha, Batsua, por mulher. Ela gerou-me os filhos, Onã e Selar. 2 deles Adonai os retirou, apenas Selar permaneceu em vida. E vós sois os seus filhos. Capítulo 9. Por 18 anos, o nosso pai Jacó manteve a paz com o seu irmão Esaú. E assim também os filhos dele conosco. Voltamos da Mesopotâmia, das terras de Labão. Decorridos outros 18 anos, no 40º ano de minha vida, Esaú, irmão de meu pai, marchou contra nós e com um poderoso e forte exército. Jacó acertou Esaú com uma flecha. Ferido, foi transportado ao monte Seir, chegou lá e morreu, em Anonirã. Nós perseguimos os filhos de Esaú, eles, porém, tinham uma cidade com muros de ferro e portões de bronze, e assim não conseguíamos penetrar nela. Acampamos ao seu redor e isolamos completamente. Dado que passado 20 dias não abriam as portas, e eu, sob os seus olhos, aproximei uma escada dos muros e, protegendo a cabeça com um escudo, subi.
Choviam sobre mim pedras de quase 3 talentos de peso. Mas lá cheguei e matei 4 de seus valentes. Ruben e Gad eliminaram outros 6. Eles pediram-nos a paz. Seguimos então o conselho de nosso pai e aceitamos a sujeição. Davam-nos 500 medidas de trigo, 500 litros de óleo e 1.500 litros, até o tempo em que nós nos transferimos para o Egito. Capítulo 10. E o meu filho Er tomou por esposa Tamar, uma filha de Aram, da Mesopotâmia. Mas Er foi um homem ruim, vivia em grande turbação por causa de Tamar, por não ser ela oriunda da terra de Canaã. E durante a noite foi golpeado pelo Melahim de Adonai. Por intrigas da sua mãe, ele não se deitava com Tamar. Não queria ter filhos com ela. Então, na semana de núpcias, dei-a por esposa ao seu cunhado Onã. Mas também este, na sua maldade, não se deitou com ela, embora já tivessem 1 ano de convivência. Fiz-lhe ameaças. E então ele passou efetivamente a juntar-se com ela, mas derramava sua semente no chão, segundo a recomendação de sua mãe. Também ele morreu por sua perversidade. Eu quis então dá-la a selar, mas a sua mãe não permitiu. Esta tinha um mau relacionamento com Tamar, por não ser das filhas de Canaã como ela própria. Capítulo 12. Eu já sabia que a raça de Canaã era uma raça ruim, mas a impetuosidade juvenil cegou o meu coração. Eu vi Batsua quando servia o vinho, e estando ébrio do vinho fiquei transtornado e deitei-me com ela, contrariando assim as recomendações de meu pai. Aproveitando-se da minha ausência, Batsua foi a Canaã e trouxe de lá uma mulher para selar. Quando soube o que ela havia feito, amaldiçoei-a na tristeza do meu coração. E ela morreu por sua maldade, com seus filhos Er e Onã. Capítulo 12. Passados 2 anos, a viúva Tamar soube que eu estava de partida para a tosquia das ovelhas, e então ela enfeitou-se como uma noiva e foi assentar-se às portas da cidade de Enaim. É costume entre os amorreus que uma recém-casada se coloque por 7 dias às portas da cidade para fins de fornicação. Dado que eu tinha bebido muito vinho, não a reconheci. Iludiu-me a sua beleza, com o adorno de suas vestes. Então, encaminhei-me até ela e disse: quero deitar-me contigo. E ela retrucou-me: o que me darás em troca? Dei-lhe o meu bastão e o meu cinto, juntamente com um diadema real. Deitei-me com ela, e ela engravidou. Não tive consciência do que fiz. Desejei matá-la. Então, secretamente, ela mandou entregar-me os penhores. Fiquei profundamente envergonhado. Mandei chamá-la e ouvi dela as palavras íntimas que eu lhe dissera enquanto embriagado deitava sobre ela. Eu não podia matá-la. Eram as coisas de Elohim? Mas perguntei-lhe se por acaso não agir ardilosamente, colocando outra mulher em seu lugar. Nunca mais a procurei em toda a minha vida. Pratiquei uma coisa abominável em Israel. As pessoas da cidade esclareceram que não existia nenhuma prostituta à porta. Ela viera de outro lugar e só esteve sentada por pouco tempo junto ao portão. Eu imaginava também que fosse desconhecido o fato de eu ter estado com ela. Depois, por causa da fome, dirigimos-nos a Yosef, no Egito, e eu tinha 46 anos de idade e lá permaneci por 73 anos. Capítulo 13. Agora, meus filhos, prestai atenção no que eu vou dizer. Guardai todas as minhas palavras, observai os mandamentos de Adonai. Não sigai os vossos desejos e não vos comporteis na leviandade do vosso coração. Sim, segundo os vossos palpites. E não vos vanglorieis dos atos de bravura de sua juventude.
também isso é um mal aos olhos de Adonai. Eu me gabava que nas muralhas jamais deixei-me transtornar pelo rosto de uma mulher bonita. Cheguei a injuriar o meu irmão Rubem por causa de Bila, mulher de meu pai. Depois despertou em mim o ruar da volúpia e da luxúria, a ponto de juntar-me com uma cananeia, Batsua, e depois com Tamar, esposa de meus filhos. Eu dizia ao meu sogro: desejo primeiro consultar-me com meu pai, só depois tomarei a tua filha. Com isso ele ficou contrariado, mostrou-me então um tesouro imenso de ouro no nome de sua filha. Ele era um rei. Mandou que ela se enfeitasse de ouro e pérolas e que no banquete o vinho fosse servido pela beleza das mulheres. O vinho esgazeou os meus olhos. O desejo obscureceu meu coração. Levado pelo amor e pela paixão, fui a ela e tomei-a por mulher, transgredindo assim o mandamento de Adonai e do meu pai. Mas Adonai retribuiu-me na medida dos ardores do meu coração. Não tive alegria com os filhos que ela me deu. Capítulo 14. Não vos embriagueis com o vinho, meus filhos. O vinho desvia o entendimento da verdade, suscita a cólera e deixa os olhos transtornados. O ruar da luxúria tem no vinho um servidor para a sensualidade. Juntos eles roubam as forças do homem. Quando alguém toma o vinho até embriagar-se, dirige o seu ruar para a volúpia, por meio de pensamentos impuros. Incita o corpo para o coito e, estando ao alcance do objeto do desejo, comete pecado sem sentir vergonha. Assim é com o vinho, meus filhos, pois o embriagado não tem temor. Também a mim ele seduziu. Não me envergonhei perante o povo da cidade. Aos olhos de todos, afastei-me com Tamar para deitar-me com ela. Cometi um grande pecado. Revelei a vergonha dos meus filhos. Após ter bebido vinho, não temi o mandamento de Elohim. Tomei por mulher uma cananeia. Quem toma vinho, meus filhos, deve ter muito discernimento. O discernimento no prazer de beber vinho consiste em que só se o tome enquanto se conserva o senso de vergonha. Quando se ultrapassa esses limites, o ruar da perversão acomete o entendimento. Faz com que o ébrio pronuncie palavras indecentes e se comporte escandalosamente, sem pejo algum. Ao contrário, gaba-se do vexame e imagina estar fazendo boa figura. Capítulo 15. Aquele que fornica não tem consciência do que está perdendo, e incorrendo na desonra, não se envergonha. Em se tratando de um rei, priva-se ele da realeza. Passa a ser um escravo da luxúria. Segundo eu mesmo experimentei, entreguei o meu bastão, isto é, o suporte da minha estirpe. Entreguei o meu cinto, isto é, o meu poder. Entreguei o diadema, isto é, a majestade da minha realeza. Por isso eu fiz penitência. Não bebi mais vinho, nem comi mais carne até a minha velhice, e privava-me de qualquer alegria. E o Melahim de Adonai revelou-me que desde sempre as mulheres não dominam apenas o rei. Não, dominam também o mendigo. Ao rei tiram a majestade, ao varão o poder, e ao mendigo o ínfimo apoio de sua pobreza. Capítulo 16. Tende cuidado, meus filhos. Tende muito cuidado com o limite do vinho. Nele residem 4 ruars maus: o ruar do desejo, o da volúpia, o do espírito do descomedimento e o da vantagem vergonhosa. Ao beberes vinho com alegria, permanecer reservados e no temor de Adonai. Pois no momento em que o temor de Adonai se afasta de vossa alegria, sobrevém a embriaguez, depois a perda da vergonha. Se quereis viver com sobriedade, guardai-vos do vinho. E então não pecareis por palavras grosseiras, por brigas, difamação e desprezo pelos mandamentos de Elohim. Caso contrário, morrereis antes do tempo. O vinho faz revelar os segredos humanos e divinos. Eu mesmo, outrora, revelei os segredos divinos e os segredos do pai Jacó e a cananeia Batsua. Não obstante,
proibição divina. O vinho também é a base da guerra e da subversão. Capítulo 17. Agora, meus filhos, exorto-vos a não amar o dinheiro e não olhar para a beleza das mulheres. Eu fui seduzido pelo dinheiro e pela beleza. Ao desposar a cananeia Batsua, eu sei que a minha descendência cairá em pecado por ambas essas coisas. Agora, meus filhos, exorto-vos a não amar o dinheiro e não olhar para a beleza das mulheres. Eu fui seduzido pelo dinheiro e pela beleza, ao desposar a cananeia Batsua. Eu sei que a minha descendência cairá em pecado por ambas as coisas, pois, inclusive, os sábios dentre os meus filhos deixar-se-ão transtornar no seu pensamento. Assim ficará apequenado aquele reino de Yehudá que me foi outorgado por Adonai, por ter sido eu desobediente a meu pai. Na realidade, eu nunca contrariara o meu pai, sequer por uma palavra. Eu cumpria tudo o que ele dizia. E Isaac, o pai do meu pai, deu-me essa bênção de ser rei em Israel. E Yaakov abençoou-me da mesma forma. Eu sei que de mim procede a realeza. Capítulo 18. Eu li nos livros de Enoque, o justo, todos os males que havereis de cometer naqueles tempos derradeiros. Guardai-vos, meus filhos, da luxúria e da cobiça do dinheiro. Escutai o vosso pai Yehudá, pois tais coisas afastam da Torá de Elohim, subvertem a energia das almas, introduz a arrogância e não permitem ao homem ter sentimentos de bem-querer para com seu próximo. Elas roubam a bondade da alma, oprimem o homem com desgastes e fadigas e tiram-lhe o sono, trituram-lhe as carnes. O homem, presa desses males, prejudica o serviço divino. Não faz caso das bênçãos de Elohim e não escuta as palavras dos navios ou dos profetas e mostra má vontade em face às palavras piedosas. Pois aquele que serve a estes dois vícios não pode seguir a Elohim. Eles obnulam a sua alma. Pensa andar na luz do dia, quando na realidade andam à noite. Capítulo 19. A cobiça do dinheiro, meus filhos, conduz ao culto dos ídolos. O homem seduzido pelo dinheiro chama de Elohim aquilo que de forma alguma o é. Aquela cobiça enlouquece quem a possui. Foi por causa do dinheiro que eu perdi os meus filhos. E se não fossem a mortificação da minha carne, a penitência da minha alma, as orações de meu pai Yaakov, eu teria morrido sem nenhum filho. Contudo, Elohim, o Elohim dos meus pais, teve misericórdia para comigo, pois fiz tudo aquilo sem saber. O príncipe do mal cegou-me. Eu pequei como um homem, como carne, totalmente corrompido pelo pecado. Aprendi a conhecer a minha própria fraqueza, eu que me considerava invencível. Capítulo 20. Sabei, meus filhos, sabei, existem no homem dois ruars, o ruar da verdade e o ruar do erro, e entre eles se situa o discernimento e a inteligência. Ele pode inclinar-se para onde ele quiser. No coração do homem serão escritas as obras da verdade e as obras da mentira. E ambas as coisas são do conhecimento de Adonai. Em tempo algum, as obras dos homens podem ficar ocultas, pois todas elas estão registradas em seu coração, na presença de Adonai. O ruar da verdade dá testemunho de tudo, tudo acusa, e diante do seu próprio coração, o pecador enrubesce. E não pode erguer o seu rosto para o juiz. Capítulo 21. E mais, vos digo, meus filhos, amai a Levi. Não vos injuriais contra ele nunca, do contrário, caireis na desgraça, pois Elohim concedeu a mim a realeza e a ele o sacerdócio. Ele submeteu a realeza ao sacerdócio, e a mim ele outorgou todas as coisas da terra, e a ele todas as coisas do céu. Assim, da mesma forma como o céu é mais alto do que a terra, assim também o sacerdócio de Elohim supera a realeza da terra. A menos que se afaste de Adonai pelo pecado e seja dominado
pela realeza terrestre. O Melahim de Adonai falou-me: eis que Adonai escolheu a ele primeiro do que a ti, para que dele se aproximasse e comesse da sua mesa, ele oferecesse em sacrifício as primícias dos filhos de Israel. Mas tu deverás ser rei em Yaakov. Tu serás para eles como o mar, pois assim como o mar, tanto os justos quanto os injustos são golpeados pela tempestade. Uns serão lançados à prisão, outros enriquecem. Assim também haverá em ti homens de toda sorte. Uns serão completamente espoliados e irão para o cativeiro. Outros enriquecerão com a pilhagem de outrem. Os reis são como os monstros marinhos, engolem igualmente peixes e homens. Fazem de filhos livres e de filhas livres escravos, e roubam casas, campos, rebanhos e dinheiro. E com a carne de muitos saciam perversamente abutres e gaviões. Seguem imperturbáveis o caminho do mal. Recrudescem sua cobiça, são falsos profetas e cheios de corrupção. Perseguem todos aqueles que são justos. Capítulo 22. Adonai permitirá que haja divisões entre vós. Em Israel sempre haverá lutas. O meu reino será destruído por povos estranhos até que chegue a salvação para Israel, até que apareça o Tzadik Elohim e Yaakov possa descansar em paz juntamente com todo o mundo dos pagãos. Ele conservará o poder do meu reino para sempre. Adonai jurou-me que jamais tiraria a realeza da minha estirpe. Capítulo 23. Grande é a minha tristeza, meus filhos. Grande é a minha tristeza pela luxúria, feitiçaria e o culto aos ídolos que havereis de praticar, contrariamente à realeza. Seguireis os ventrílocos, as vozes, os demônios da ilusão. Fareis de vossas filhas dançarinas e prostitutas e misturar-vos-ei com as perversidades dos pagãos. Por isso Adonai mandará sobre vós a peste, a fome, a morte, a espada, o cerco inimigo, o insulto dos amigos, o assassinato de criança, o rapto de mulheres, a pilhagem dos bens, a redução do templo às cinzas, o bloqueio do país, a vossa escravização pelos pagãos. Estes farão os diversos de vós eunucos a serviço de suas mulheres, até voltardes para Adonai, com o coração puro e cheio de arrependimento, cumprindo todos os seus mandamentos. Então Adonai vos procurará, cheio de misericórdia, e vos tirará dos cárceres dos pagãos. Capítulo 24. Então sairá de Jacó uma estrela que vos trará a paz. Surgirá um homem de minha estirpe, que será como o sol da justiça. Ele habitará entre os filhos dos homens sem mansidão e justiça, e nenhum pecado será encontrado nele. Eis que os céus se abrem sobre ele, derramando o roar e a bênção santa de Elohim. Ele mesmo derramará sobre vós o roar da bondade, e vós sereis seus filhos em verdade, e seguireis os seus mandamentos, da manhã à noite. Este é o rebento de Elohim, fonte da vida para toda a carne. Então luzirá o cetro da minha realeza, o rebento florescerá da vossa raiz, dele procederá um cetro justo para os pagãos, para julgar e salvar a todos aqueles que invocam Adonai. Então Abraão, Isaac e Yaakov ressuscitarão para a vida, e eu e meus irmãos seremos príncipes de nossas estirpes. Levi o primeiro, eu o segundo, Yosef o terceiro, Beniamim o quarto, Simeão o quinto, Issacar o sexto, e assim todos sucessivamente. Adonai dará a Levi a bênção, a minha proteção do Melahim, a Simeão os poderes da majestade, a Ruben o céu, a Isahar a terra, a Zebulon o mar, a Yosef as montanhas, a Beniamim Saturno, a Dan as estrelas, a Neftali Vênus, a Gad o sol, a Azer a lua. E vós sereis o povo de Adonai, com uma só língua. Aqui não existirão os ruás fraudulentos de Belial. Ele será lançado ao fogo por todos os tempos. E aqueles que morreram na tristeza ressuscitarão na alegria. Os que se tornaram pobres por causa de Adonai serão feitos ricos. Os que morreram por Adonai
despertarão para a vida. Os cabritos de Jacó saltarão de alegria, em júbilo voarão as águias de Israel. Os povos todos louvarão Adonai por toda a eternidade. Capítulo 26. Portanto, meus filhos, observai em tudo a Torá. Ela é uma esperança para todos aqueles que se mantêm firmemente nos seus caminhos. Disse-lhes depois: vou morrer hoje, sob os vossos olhos, aos 119 anos de idade. Não me sepulteis com vestes luxuosas. Não retireis as minhas entranhas. Isso é próprio dos reis. Levai-me convosco para Hebrom. E assim, após essas palavras, Yehudá adormeceu, e os seus filhos cumpriram de acordo com as suas ordens, e sepultaram-no em Hebrom, junto dos seus pais.